Fala pessoal, aqui é o Luiz e esse é mais um Reforma em 3 minutos e o tema de hoje é posicionamento. A Bíblia fala no livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 16, o seguinte: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Estamos vivendo um tempo na igreja evangélica brasileira de posicionamento. E isso vem muito a calhar com o nosso tema da reforma protestante. E muito mais a calhar com esse texto que nós lemos aqui, que é o posicionamento dos 3 amigos de Daniel frente à ordem do rei da Babilônia, Nabucodonosor, de que ao toque de uma trombeta, todas as pessoas do seu reino deveriam se prostrar diante da sua imagem, a imagem que ele construíra. E esses judeus, os 3 amigos de Daniel, se posicionam dizendo que não. Eles já haviam sido instruídos pela palavra de Deus de que eles não deveriam se prostrar diante de nenhum Deus, a não ser o único Deus verdadeiro, que é o Senhor. E eles se posicionam, e esse posicionamento quase lhes custou a própria vida. Eles são lançados na fornalha de fogo, mas o importante do texto aqui é o posicionamento deles. Quer dizer, ainda que Deus não nos livre da fornalha de fogo, nós permaneceremos no nosso posicionamento. Isso é algo muito interessante e é algo que vem falar aos nossos corações nesse momento onde as pessoas têm feito vários movimentos contra marcas que têm se levantado contra alguns princípios da fé cristã. A bola da vez é a ideologia de gênero. É interessante o posicionamento que tem sido realizado, porém eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos desse posicionamento. Olhando para esse texto, eu preciso de entender que o que é um posicionamento cristão, um posicionamento daqueles que servem a Deus. Em primeiro lugar, é um posicionamento que não tem mais volta. É dizer que é levantar uma bandeira, e eu creio que isso é de Deus para nós nesse tempo de hoje, para mostrar que sim, nós zelamos pelos princípios da palavra de Deus. Segundo, olhando para a reforma protestante, ela é um grande movimento de posicionamento, e muitos morreram por causa desse posicionamento. Ao olhar para a podridão que estava a Igreja Católica, Lutero ainda tentou consertar as coisas, mas Calvino vai dizer para ele que não tinha mais jeito. Deus havia separado alguns naquela podridão toda para que a igreja permanecesse. Assim como haviam judeus no tempo dos amigos de Daniel, que estavam se dobrando diante da estátua, ainda assim Deus preservou. Levantou homens que zelaram pelos princípios da palavra de Deus. E esse é o ponto do posicionamento. É nós entendermos que o posicionamento ele não é uma modinha. Porque não adianta nada você se levantar contra as marcas que têm ido contra os princípios cristãos e continuar assistindo as novelas que passam todos os dias na nossa casa, nas televisões, mostrando, ferindo princípios cristãos. Porque a ideologia de gênero é só a bola da vez, mas as novelas que existem sempre criticaram e ofenderam os princípios cristãos. E que essa situação tenha servido para uma coisa boa, para provar os corações e mostrar que muitos de nós ainda não se posicionou a esse respeito. Então eu entendo, querido, que o posicionamento é uma questão de consciência cristã. Se você entende que fere um princípio da sua fé, não participe dessas obras. E se levante e se posicione. Porém, não se posicione só pela modinha. Porque o grande movimento que tem acontecido, algumas pessoas meio que acordaram agora, mas se olharem para as suas vidas vão perceber que estão se levantando contra algumas formiguinhas e estão deixando alguns elefantes passarem. Então a gente precisa de pensar um pouco. Se posicione em nome de Jesus.